Brasil, Austrália, Israel, estes e outros países estão na lista dos lugares mais escaldantes da Terra. Hoje vamos embarcar em uma viagem pelos locais mais distantes do nosso planeta, onde as temperaturas são tão extremas que desafiam a lógica e a sobrevivência. Prepare-se para conhecer os desertos mais abrasadores, locais com temperaturas sufocantes e regiões tão exóticas que parecem saídas de outro mundo. Qual o lugar mais quente aqui no Brasil? Qual é a cidade mais quente do mundo? E qual será o lugar campeão da nossa lista de temperaturas extremas? Se você acha que já sentiu calor, espere até descobrir o que realmente significa enfrentar temperaturas que fazem ovos fritarem no asfalto. Fica comigo até o final deste vídeo, porque hoje você vai descobrir quais são os 10 lugares mais quentes da Terra. Número 10. Caicó. O Brasil é conhecido por seu clima muito variado, devido a vários fatores geográficos. Famoso por ser um país tropical, de natureza incrivelmente bela, com regiões de calor intenso. Um exemplo disso são as regiões norte e nordeste do Brasil, onde o clima tropical tende a registrar altas temperaturas. Mas, qual é o lugar mais quente do Brasil? Como dissemos antes, as regiões norte e nordeste do Brasil são os locais onde as temperaturas são muito altas. Porém, existe uma cidade que ganha o título de mais quente do país. Essa é Caicó, um pequeno município localizado no Rio Grande do Norte, em uma região conhecida como Seridó. O clima da pequena Caicó é considerado semiárido. Isso significa que, além de muito seco, as chuvas nessa pequena cidade nordestina são muito raras. Falando em temperaturas, a média anual da cidade é de cerca de 35 graus Celsius. Durante o verão, o calor chega a ser de mais de 37 graus Celsius. Porém, no ano de 2003, a máxima de Caicó chegou a mais de 40 graus. Essa pequena cidade, no Rio Grande do Norte, pode não ser a mais quente de nossa lista, mas com certeza não é nada fácil conviver com esse calor extremo e clima tão seco. Número 9. Dalol. Um dos locais mais cruéis da Terra, mas que guarda uma paisagem extremamente bela, de cores sem igual. Esta é Dalol, uma região localizada no deserto de Danakil, na Etiópia, considerada o inferno na Terra. Conhecido como um dos lugares mais quentes do mundo, esse lugar surpreendente é o palco de temperaturas extremas, além de exibir uma natureza única que, apesar das altas temperaturas, faz a região possuir uma mistura de cores que a torna singularmente linda. Mas afinal, qual é o segredo dessa paisagem tão colorida e bela? Para começar, Dalol está no meio de um deserto, o que já faz com que seu clima seja muito quente, sem contar com sua proximidade com um vulcão ativo e a baixa elevação da região, estando a 120 metros abaixo do nível do mar. A junção de todos esses detalhes naturais faz com que Dalol possua uma temperatura média anual de mais de 40 graus Celsius, ficando quente durante todo o ano. O mês mais quente chega a atingir mais de 46 graus. Para você entender melhor o quão quente é esse lugar, os dias mais frescos marcam uma temperatura de 35 graus Celsius. Só de pensar em todo esse calor durante o ano inteiro me fez transpirar. E não para por aí, apesar de todo esse calor, Dalol possui um alto nível de umidade, que faz com que a sensação térmica seja praticamente insuportável ao ser humano. Mas, e todas essas cores na paisagem desse lugar, de onde elas vêm? O solo de Dalol é repleto de compostos químicos e minerais que colorem o lago local e as rochas, criando um cenário que parece ser de outro planeta. Número 8. Wadi Halfa. Grande parte dos lugares mais quentes do mundo estão localizados em regiões desérticas, e com a cidade Wadi Halfa não é diferente. Localizada no Sudão, próxima ao famoso rio Nilo, perto da fronteira com o Egito, a cidade de Wadi Halfa é conhecida por seus verões longos e muito escaldantes, e invernos curtos, com sensação térmica quente. Para ficar mais fácil compreender o clima dessa cidade desértica do Sudão, a temperatura máxima anual em Wadi Halfa é de mais de 40 graus Celsius. Chega a ser difícil viver lá. Nos meses mais quentes, as temperaturas chegam a 53 graus, um clima muito seco, com fortes ventos quentes.
Em certas épocas do ano, a sensação é de estar constantemente sentindo o ar quente de um secador de cabelo. Deve ser agoniante conviver com tanto calor por tanto tempo. Além disso, raramente chove nessa cidade, que pode passar alguns anos sem receber uma gota de chuva. Para piorar a situação, Wadi Halfa é uma cidade extremamente pobre, onde os moradores locais, além de sofrer com o calor extremo, vivem em uma realidade de muita pobreza e grandes necessidades básicas para a sobrevivência. Realmente o sol não perdoa esses lugares que vimos até agora, e você ainda vai se surpreender com os próximos da nossa lista. Mas antes de descobrirmos quais são, já deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Já se inscreveu e deixou seu like? Então vamos continuar com o vídeo, porque agora vamos descobrir quais são os próximos lugares mais escaldantes da Terra. Número 7. Kuwait. Situado entre o Iraque e a Arábia Saudita, no Golfo Pérsico, o Kuwait é um país do Oriente Médio, conhecido por ser a sexta maior reserva de petróleo do mundo, além, é claro, do seu clima extremamente quente. Estando em um território desértico, de clima árido, escassez de chuvas e, consequentemente, altas temperaturas, o Kuwait é considerado um dos países mais ricos do Oriente Médio. Mas isso não impede que seus habitantes locais sofram com o calor extremo da região. O Oriente Médio é conhecido por seu clima muito quente, principalmente por estar sofrendo com o aquecimento global em um ritmo 2 vezes mais rápido que o resto do mundo, e o Kuwait é uma grande prova disso. Sua temperatura média só tem aumentado com o passar dos anos. No ano de 2021, por exemplo, esse país foi um dos lugares mais quentes da Terra. Segundo pesquisadores, com o aquecimento global a partir dos anos 2000, esse país registrou um aumento constante de sua temperatura média. De 2016 em diante, era comum registrar 50 graus Celsius. Porém, em julho de 2021, o país atingiu uma temperatura que chegou a mais de 53 graus. Isso tem assustado os pesquisadores e moradores locais, em virtude da rápida mudança climática da região. Para esses estudiosos, se esse aquecimento continuar nesse nível, em algumas décadas, o Kuwait pode se tornar um país inabitável, em virtude das altas temperaturas. E claro, como na grande maioria das vezes, a mão do homem tem sido o motivo desse assustador aquecimento global. Para piorar, na região não existe rios. O abastecimento de água se dá através de aquíferos e da dessalinização da água do mar. Número 6. Tirat Tizvi. No norte de Israel está uma das cidades mais importantes para a agricultura do país. Estamos falando de Tirat Tizvi, localizada no vale do Beit Shean. Porém, suas terras férteis não é o detalhe mais impressionante desse local. Essa região israelense é detentora do recorde de cidade mais quente de toda a Ásia. Durante o dia de 21 de julho de 1942, Tirat Tizvi chegou a marcar impressionantes 53,9 graus Celsius, considerada a temperatura diurna mais alta de uma cidade já registrada na Ásia. Um calorão e tanto, não é mesmo? Apesar de todo esse calor escaldante, a região é bastante fértil, sendo o local onde mais crescem árvores no país. Isso porque ela está às margens do Rio Jordão e costuma ser inundada com uma certa frequência. Número 5. Timbuktu. No oeste africano, mais especificamente no centro do país de Mali, no extremo sul do deserto do Saara, existe uma cidade de altas temperaturas que está literalmente sumindo com o passar dos anos. Vamos conhecer agora Timbuktu, uma cidade que já foi a mais rica do mundo, mas que hoje está sendo engolida pela areia do deserto do Saara. Antes de falarmos da história dessa cidade, vamos primeiramente ao centro do tema desse vídeo, altas temperaturas. Pela localização de Timbuktu, já imaginamos que lá as temperaturas são extremas. Essa cidade é conhecida por ser a quinta mais quente do mundo, com altas temperaturas que chegam a mais de 54 graus Celsius. Mas apesar de todo esse calor escaldante, essa incrível cidade já foi uma das cidades mais ricas do mundo. Apesar de não parecer, no século XIV, essa cidade no meio do nada fazia parte do poderoso Império de Mali, onde existia um lucrativo negócio, a troca de sal por ouro e, infelizmente, até escravos. Porém, com o passar dos anos, o comércio em Timbuktu foi mudando, assim como sua temperatura aumentava cada dia mais. Além disso, o forte vento e tempestades de areia trazidas do Saara começou a engolir a cidade. Toda essa areia e desertificação fez com que Timbuktu perdesse toda a sua vegetação, o abastecimento de água, além de destruir muitas estruturas históricas dessa cidade tão quente.
Hoje, Timbuktu está na lista do Patrimônio Mundial em Perigo, devido à ação da natureza se tornando uma região histórica protegida pela Unesco. Número 4. Quelibe. Mais um destino extremamente quente de nossa lista é a ardente cidade de Quelibe, na Tunísia, uma região que fica entre o escaldante deserto do Saara e um incrível oásis. Considerada uma cidade de grande relevância histórica, Quelibe é um importante centro comercial, famosa por concentrar uma imensa quantidade de tamareiras. Mas vamos ao que importa: o quão quente essa cidade pode ser. A maior temperatura registrada por lá foi no ano de 1931, quando o local atingiu praticamente 55 graus Celsius, um pico de calor avassalador. Mas não é de se admirar todo esse calor em uma cidade que fica à beira de um oásis no deserto do Saara. As mais de 18 mil pessoas que vivem nessa região enfrentam ondas de calor como essa com certa frequência. Lá é tão quente que as pessoas costumam estocar água e tomam muito cuidado para conseguir manter a temperatura corporal em uma média segura. Número 3. Vale da Morte. Na Califórnia, existe um parque nacional batizado de Vale da Morte, famoso por ser um dos lugares mais quentes do mundo. Um lugar com esse nome já dá para imaginar o quão difícil deve ser sobreviver por lá, não é mesmo? O surpreendente Vale da Morte fica ao norte do deserto de Mojave, uma região de clima muito hostil, extremamente árido, e o deserto mais seco da América do Norte. Não é à toa que esse lugar se torna uma das regiões mais quentes do planeta. No auge do verão, sua temperatura chega próximo aos 50 graus Celsius. Porém, houveram registros de temperaturas ainda maiores. Em agosto de 2020, a temperatura chegou a mais de 54 graus. Mas essa não foi a maior de sua história. O recorde de temperatura mais alta na região aconteceu em julho de 1913, quando os termômetros bateram assustadores 56,7 graus Celsius, com a temperatura de seu solo atingindo infernais 93,9 graus Celsius. Imagine o quão quente estava o chão do Vale da Morte, impossível de pisar. Mas apesar de todo o seu calor ardente e nome assustador, esse incrível lugar possui uma beleza natural única. Sua vasta área desértica é repleta de desfiladeiros e enormes dunas de areia. Número 2. Queensland. Já pensou estar em um lugar no qual a temperatura pode chegar aos surpreendentes 68,9 graus Celsius? Acredite ou não, essa é a temperatura máxima já registrada no exuberante e escaldante Queensland, o segundo maior e o terceiro estado mais populoso da Austrália. Famoso por sua natureza fascinante, essa região semidesértica e de clima seco é rodeada por vegetação tropical, ilhas costeiras e a Grande Barreira de Coral, atraindo turistas de todo o mundo. Mas diante de toda essa beleza estonteante, existe um calor abrasador, marcado por altas temperaturas, principalmente nas regiões próximas à cadeia de montanhas, que corre praticamente paralela à costa, locais que são bem mais áridos e secos. Um paraíso natural que consegue ser muito quente. Número 1. Deserto de Lutch. Você acha que já conheceu os lugares mais quentes do planeta Terra neste vídeo? Espere mais um pouco, porque agora nós vamos te apresentar o lugar que ganha o recorde de mais quente do mundo. Esse é o escaldante deserto Dasht Lutch, também conhecido apenas como Lutch, um enorme deserto de sal, localizado no sudeste do Irã. Um misterioso lugar extremamente quente, onde encontrar vida se torna praticamente inimaginável. A temperatura que o extraordinário deserto de Lutch atinge chega a ser assustador. Para você ter uma ideia, nos anos de 2004 e 2005, essa região atingiu a mais alta temperatura já registrada na superfície da Terra, mais de 70 graus Celsius. Em outros anos, foram registradas temperaturas próximas a isso. Chega a ser difícil imaginar o quão quente é esse lugar. Mas o que faz com que esse deserto seja tão ardente? Segundo pesquisadores, a geografia do local é o principal causador dessas temperaturas extremas. Acontece que algumas áreas desse deserto são formadas por rochas vulcânicas, que absorvem o calor. Já em outros pontos existem dunas e ventos muito fortes. A junção desses elementos, muito vento e superfícies exageradamente quentes, provocam esse calor tão extremo. Para ficar mais fácil entender, imagine um secador de cabelo no máximo. Estar no deserto de Lutch é como sentir esse secador de cabelo ventilando ar quente o tempo todo.
O nome desse deserto está em persa e traduzido significa deserto vazio, uma referência à quase total escassez de vida. Isso mesmo, quase, pois, pasmem, apesar de sua temperatura constantemente quente, foram encontrados nesse deserto água, insetos, répteis e até raposas do deserto. Uma verdadeira sobrevivência misteriosa nesse lugar extremo. Esses locais que conhecemos aqui hoje nos mostram como as temperaturas extremas moldam a paisagem e nos revelam a incrível diversidade e os desafios da natureza, onde a vida descobre formas surpreendentes de se adaptar e sobreviver. Cada vez mais fico impressionado com a perfeição e a maravilha da natureza. E você, o que achou desses lugares extremos? Teria coragem de passar um dia em algum deles? Conte pra gente aqui nos comentários. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que eles também conheçam esses lugares impressionantes. Gostou do vídeo? Então deixa o seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreva agora no canal e ative o sininho das notificações. O Universo Space News vai ficando por aqui. Nos vemos nestes próximos vídeos que estão aparecendo aqui na sua tela.